Você está no Comente Bíblia e eu quero já iniciar pedindo a você que faça uma lista de contato com seus amigos, envie o link desse vídeo, peça para se inscrever nesse canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos para que isso venha facilitar o meu trabalho, que já está disponível para você aí gratuitamente desde 2018. Queridos, hoje nós iremos dar seguimento aqui, falando da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 2, tá? Fica comigo aí. O texto você vai encontrar na página 1170 da Bíblia Cronológica, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, diz: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Eita! O que aconteceu em Filipos, gente? Em Filipos teve a conversão de Lídia, né? Teve aquela história do carcereiro, né? Paulo e Silas na prisão, depois de tomarem muita peia, aquela história lá. E aqui Paulo está mencionando que houve aí em Filipos, depois ele vai falar alguma coisa sobre Beré, né? Foi no meio de muito sufoco, em muita oposição. Oposição de quem? Judeus. Os judeus que não querem que o Evangelho seja anunciado aos gentios. Eles não aceitam o Evangelho e não querem que o Evangelho seja anunciado também aos gentios, ou seja, nem para nós nem para os outros. Nós queremos acabar com isso. Se você olhar Atos 17, versículo 13, diz: Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia a palavra de Deus era anunciada por Paulo, vieram também para lá e incitaram as multidões. Estão entendendo? Eles simplesmente não aceitavam. E ponto final. Versículo 3 diz assim: Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Queridos, parece que no início uma das acusações desses judeus contra Paulo e os seus discípulos era que ele era um impostor, um interesseiro, que queria realmente alguma coisa dos ouvintes, né? Os que iriam formar a igreja, certo, queridos? Quando ele fala assim, olha, Deus que prova os corações, na verdade, que examina, né? A intenção dos corações, ou seja, ele está dizendo diante de Deus. A gente veio, não foi com intenção particular, pessoal, né? Versículo 5 aí diz assim: Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, certo? Não buscamos glória humana, diz o versículo 6, ou não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer dos outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Veja bem, colocou a própria vida em risco para estar anunciando o Evangelho aos Tessalônicos, né? Queridos, quem ministra o Evangelho não é como quem está dando uma coisa ou um bem sem muito valor, um bem perecível. Quem anuncia o Evangelho está, na verdade, ofertando a própria vida. Porque quem resolve anunciar o Evangelho vai encontrar a oposição de toda espécie de males nessa terra, mas também o apoio, e o conforto e o resguardo do Senhor Jesus. Quem anuncia o Evangelho está colocando a vida em risco. Por quê? Porque essa oposição ela é visível, ela é gritante, né? É a oposição da carne, do mundo e do diabo. Então, quando você ministra o Evangelho, na verdade você está ministrando vida, a vida do Senhor e a sua própria vida àqueles que vêm a se tornar discípulos, seus discípulos. Verso 9 diz: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga.
trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto eles pregavam o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Exortamos, consolamos e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que Ele chamou para o seu reino e glória. Meus queridos, aqui ele está falando sobre a forma como eles procederam. Certamente, agora na ausência de Paulo, os mesmos que o expulsaram, os mesmos que fizeram ele sair de lá, e para Bereia, e depois para Atenas, e agora para Corinto, esses mesmos ficavam lá infernizando a vida dos irmãos, ficavam lá tentando refutar a doutrina bíblica ministrada por Paulo. Estes mesmos, né? E aí Paulo diz assim, que observe a forma como nós estivemos no meio de vocês, porque a forma como nós estivemos no meio de vocês foi de forma digna do Evangelho, sem bajulação, sem interesse, né? E aí o que acontece quando ele fala de maneira digna do Evangelho, eu quero também mencionar aqui, no versículo 12, né? Maneira digna diante de Deus do Evangelho do Senhor. Colossenses capítulo 1, no versículo 10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Né? A questão da dignidade. E então, Filipenses, ele vai escrever especificamente, não só aos Tessalonicenses, mas aos Filipenses, aquele local onde ele foi surrado, foi preso lá com Silas, onde a Lídia se converteu. Filipos, né? Filipos fica na Macedônia, assim como Tessalônica. Só que Tessalônica é o centro. Filipenses 1, 27 diz assim: então somente procedei de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que seja, quando eu venha e vos veja, seja ausente ou ouça a vosso respeito, de que estáis no mesmo espírito, com o mesmo ânimo, combatendo juntos pela fé do Evangelho. Mais uma vez ele fala a questão da maneira digna do Evangelho do povo, certo? E Efésios 4:11, quero mais uma vez mencionar que essas cartas, nenhuma delas foram escritas ainda, mas é um princípio que ele está colocando aqui para os Tessalonicenses, e ele vai repetir isso para todas as outras igrejas para as quais ele irá escrever, né? Efésios 4:1 diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno do chamado com que fostes chamados, ok? E Romanos 2:24, que vai nos dizer: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, quando a pessoa não anda de forma digna do Evangelho, traz afronta para o Senhor, para o nome do Senhor, né? No versículo 13, onde vai dizer assim também: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela é, ou seja, verdadeira, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creram, ou os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofrem da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas da Judéia sofrem da parte dos judeus. Eita! Versículo 15: que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios. Está vendo aí? E estes sejam salvos, ou que estes sejam salvos, né? Eles querem impedir que o Evangelho chegue aos gentios e impedir que os gentios sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles, e finalmente virá, e veio a ira de Deus, no nosso tempo ainda virá, né? Aqui está falando de uma coisa futura, né? Sabemos que aqui estamos no ano 52, no ano 70, o templo deles vai ruir, vai ser destruído o templo e a cidade mais uma vez, não? Dessa vez para os romanos, né? Ok? Quero que vocês, quando fala aqui no versículo 3, vocês receberam a palavra de Deus como sendo palavra de Deus e não como palavra de homem, é um princípio básico que todos nós temos que ter. No início da minha fé, quando me converti ao Senhor, quando aceitei a fé no Senhor, eu ficava com uma dúvida muito grande na minha cabeça, porque a palavra de Deus, a Bíblia, me apresentava um Deus que era totalmente diferente do Deus que eu tinha em mente, que eu tinha em meu conhecimento, e então havia um problema aí, um questionamento sempre, e esses questionamentos acabaram quando eu
parei nessa questão. A Bíblia é a palavra de Deus? Se é, então tem que aceitá-la como tal, ok? O resto é o resto. Porque se o Deus que eu tinha, o Deus que me foi apresentado desde a infância, é que é a verdade, eu tenho que pegar essa palavra e jogar fora. Mas se esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus, então, e se eu escolho ficar com a Bíblia, eu tenho que lançar fora alguns princípios, conceitos, ideias, ideologias, eu tenho que jogar um bocado de coisinha fora. E aí ele vai dizendo que, da mesma forma que em Jerusalém os compatriotas dele perseguiram, fizeram e aconteceram lá, aqui em Tessalônica, a igreja está sofrendo dos seus conterrâneos a mesma pressão ou algo similar. Mas o problema de Tessalônica não é simplesmente que os conterrâneos lá estão pressionando a igreja. Não, em Tessalônica, a igreja lá está sofrendo perseguição da população atual, em redor dela, e está sofrendo perseguição dos judeus lá da Judéia, que estão vindo atrás. Quando Paulo chega, eles vão lá e vão despregar o que Paulo pregou. Né? Que coisa horrenda, que coisa absurda. E como li aqui no texto, eles não querem que os gentios ouçam o evangelho e sejam salvos. Eles nem aceitam o evangelho e querem que o evangelho não seja anunciado a nenhuma outra nação. Diz aqui um comentário que Paulo aqui quase repete as palavras de Tácito, um historiador romano, que diz assim: um ódio contra todos os outros. Parece até coisa de Ismael, né? É contrário a todos os seus irmãos. E seus irmãos todos contrários a eles. Então, os judeus aqui, os israelitas, estão, judeus mesmo, eles estão muito contrários. Eles têm um ódio, né? É um ódio mortal, um ódio que provoca realmente, não provoca só ciúme, provoca morte. Tentaram matar Paulo já algumas vezes, né? E provocaram muitos males, muitos prejuízos para os missionários, os apóstolos. Os judeus, eles foram hostis contra Paulo, né? Em todo lugar onde Paulo pisava os pés, eles estavam ali atrás. E aí no versículo 16, Paulo diz assim: eles continuaram assim, nessa história de perseguir o evangelho, de se opor ao evangelho, constantemente, né? Eles estão enchendo a medida do pecado. Eu acho interessante quando Deus fala com Abraão assim, ó: seus descendentes aqui vão herdar essa terra, na 4ª geração, porque a medida do pecado dos amorreus aqui ainda não foi cheia. E então, o que Paulo está mencionando aí é que daqui a 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos, a medida deles vai encher, aí vai transbordar, quando o tempo, e também a cidade vai ser destruída, né? Quando ele diz no versículo 16, veio sobre eles o fim, né? Virá a ira do Senhor, e ira veio sobre eles até o fim. Se observarmos Mateus 23, versículo 32, diz assim: completai, pois, a medida de vossos pais. Medida de quê? Medida da maldade. No versículo 16 diz assim: esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Né? Continua acumulando pecado, ok? O apóstolo Paulo termina a carta aqui no versículo 19 e 20, dizendo assim: pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, ok? E lembrando que isso tudo começou com uma historinha de passa a Macedônia e ajuda-nos. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui é quando fala que ele queria ir vê-los novamente, mas Satanás os impediu. O interessante é que, ao mencionar no início, Paulo diz que o Espírito de Jesus tinha impedido de ir por um caminho e teve que ir por outro. Agora é Satanás que está impedindo. Né? Bom, quem representa o quê? Qual é o Satanás que está impedindo Paulo de voltar lá em Tessalônica? Né? Então, a oposição de Satanás é administrada pelos judeus, nesse caso aqui, tá bom? Queridos, nós daremos seguimento no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.